7h32, pauta 6. César Silvestre Filho desiste de recorrer da decisão do TRE que o tirou da disputa ao Senado. O ex-prefeito de Guarapuava conversou com o Jornal da Manhã e destacou que decidiu não entrar com recurso contra a decisão dos magistrados. Em julgamento na última segunda-feira, os juízes do Tribunal Regional Eleitoral rejeitaram uma ação proposta por César Silvestre Filho que questionava a decisão da Federação Nacional PSDB e Cidadania, que anulou a candidatura dele ao Senado para apoiar a reeleição de Álvaro Dias do Podemos ao Senado. Ao proferir seus votos, os magistrados acabaram acatando o argumento da Federação Nacional de que o tucano não seria parte legítima no processo e que não houve um pedido de anulação da ata da Federação Estadual que confirmava a decisão nacional. César Silvestre Filho ressalta que preferiu não levar adiante uma batalha jurídica. A decisão que eu tomei foi uma decisão de não prolongar essa discussão, dar um fim a essa questão. Acabei sendo muito prejudicado na construção da minha candidatura, das possibilidades de aliança com essa decisão que veio da Nacional contra a minha candidatura. Eu achei por bem, até para não tumultuar mais esse processo político nosso que já está bastante tumultuado, achei por bem dar um fim nessa etapa da discussão da candidatura ao Senado para poder me reunir agora com o meu grupo político, com a minha família e poder desenharmos juntos os próximos passos. Olha, foi uma eleição onde houve bastante, vamos colocar de certa forma, surpresa. Foi bastante frustrante, eu não esperava que acontecesse da forma como aconteceu, mas eu entendo também que na política acaba que cada um busca as suas próprias conveniências e projetos políticos e nem sempre a gente consegue construir a unidade que se espera. Silvestre Filho também afirmou que vem sendo incentivado a sair como deputado federal ou estadual pelo PSDB, mas que ainda vai avaliar com cautela qualquer convite antes de bater o martelo. Eu tenho sido incentivado pela direção nacional do partido, muitos companheiros, a ser candidato ainda nessa eleição, né? Muitos me incentivam a ser candidato a deputado federal, outros a deputado estadual. É uma decisão que eu preciso refletir com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de calma, porque é algo relativamente em cima da hora, né, para ser construído. Então eu tenho que avaliar isso com muito cuidado também, com muita calma, avaliar a viabilidade disso e pretendo tomar essa decisão nos próximos dias, que seria de ser candidato ou até mesmo de não ser candidato a nada e me dedicar exclusivamente a apoiar os candidatos que eu venha a escolher durante o processo eleitoral. César Silvestre Filho era filiado ao Podemos e trocou o partido pelo PSDB para tentar buscar apoio para uma candidatura ao governo do estado. Entretanto, durante a convenção estadual da Federação PSDB e Cidadania, realizada em julho, ele teve o nome confirmado para o Senado. Só que poucas semanas depois, a Comissão Nacional da Composição anulou a decisão e anunciou apoio à candidatura de Álvaro Dias do Podemos. Com a definição dos dois lados, o Diretório Estadual do PSDB e do Cidadania foi comunicado da decisão, tendo que recuar e desistir da candidatura própria ao Senado. Tá, e portanto, na verdade, é uma decisão complexa para o César Silvestre, porque sair candidato não depende só da vontade da pessoa, depende de uma série de fatores, entre eles, né, a reunião das bases, as famosas bases que os políticos tanto falam, né, e as bases já estão comprometidas, né? Os setores ali, as lideranças regionais já estão comprometidas com esse ou com aquele candidato. Entrar agora significa, inclusive, né, você disputar lideranças com seus aliados, né? O César Silvestre era candidato ao Senado, deve ter feito uma série de alianças para isso. Como é que agora ele fala, ó, eu queria ter o apoio, mas agora eu quero para mim de novo, para ser deputado? É difícil, então é isso que ele vai avaliar. E ele é o grande azarão dessas eleições aqui no Paraná, né? Tentou de todas as formas ser governador, não conseguiu, aí ganhou como uma espécie de prêmio de consolação do PSDB a candidatura ao Senado. Veio a questão lá nacional e pesou contra ele, e agora ele fica aí sem ter muito o que fazer. É a chamada partidocracia, né? Os partidos ainda mandam no processo eleitoral, né? Os partidos têm esta formação cartorial que é muito pesada. Então, o sujeito no Brasil precisa de um partido para concorrer. E aí o dono do partido, né, ou no caso, os donos dos partidos vão falando uns sobre os outros. Então aqui no Paraná até teve a decisão, mas a direção nacional pode mais e mandou mais. Olha,
O César Silvestre, ele caiu nos cantos e encantos ali do João Dória quando queria ser candidato a presidente, começou a montar bases nos estados, procurou nomes ali para disputar o governo para que ele pudesse ter palanques fortes de alguma forma nas eleições estaduais. João Dória, como todos nós sabemos, teve uma rasteira no PSDB nacional, não conseguiu se manter candidato, mesmo depois de todo aquele teatro das prévias do PSDB, votação em aplicativo, disputa, puxa ali, puxa daqui, mesmo tendo ganho ali esse processo, ele não conseguiu manter a sua candidatura. Esse já foi um prenúncio de que talvez aquela estratégia de palanques estaduais não ficaria de pé. E nessa esteira, o César Silvestre, que aderiu a um projeto que acabou derrotado, teve ali suas pretensões também arrastadas. O PSDB nacional mudou de rumo e ele ficou sem para onde ir. Ele acreditou numa promessa que não se confirmou. Mark, nós só conheceremos os vencedores da eleição ali em outubro, mas um dos grandes derrotados nesse processo dessa eleição com certeza é o César Silvestre, porque até para ser candidato a deputado estadual ele iria precisar deslocar sua mãe, que já é deputada. E agora as próprias alianças, como você ressaltou, já estão ali amarradas, algumas dobradas delas já estão postas, então dificilmente ele conseguiria recuperar e puxar esse novelo de novo. Então, infelizmente, essa eleição ele acaba saindo um pouco menor do que ele entrou. É isso, aquela coisa, né, que a nossa avó diz, Pedroso, o que começa errado tende a terminar errado. Você fez uma lembrança importante, até para dividir aqui com os nossos ouvintes esse raciocínio. O César Silvestre, ele vira candidato ao governo pelo PSDB numa estratégia do João Dória de dar uma rasteira no Sérgio Moro, na época que era seu concorrente. Então, o que o Dória fez na época? Ó, eu vou lá no Paraná, no ninho do Moro, tirar o presidente do partido dele, que o César Silvestre era presidente estadual do Podemos. Então eu vou lá para falar que o Moro tá fraco, então eu tiro o presidente dele e coloco na minha asa para que ele possa ser candidato ao governo. Então, a estratégia dele ser governador nasce na cabeça de uma rasteira do João Dória. E aí, olha só como a vida foi se encaminhando, quem levou a rasteira foi ele mesmo. De novo, né? Ele não pode reclamar de uma intervenção nacional quando a própria filiação dele veio desse tipo de articulação. Então, nesse caso, o pau que dá em Francisco dá em Chico também. Pelo que visto, tem acontecido muito. 7h40.